pelo atraso, a gente tem uns problemas aí. Bom, eu já informei vocês sobre essa série de seminários. Essa é a quarta edição dessa recepção tensorial aos calouros. E é a primeira vez que nós convidamos pessoas que nós abrimos para receber resumos de outros estudantes aqui do Instituto. A gente vai começar com um seminário que vem sendo dado desde a primeira edição dessa série de seminários, que é sobre ciências moleculares, e pela quarta vez eu convido o Gabriel Weber, que ingressou aqui em 2002, e em 2002 também ingressou no curso de ciências moleculares, e agora ele faz doutorado aqui, com supersimetrias, com assuntos. Oi, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e falar que é engraçado começar um seminário sobre o que dá para fazer depois no curso de física falando de outro curso. Mas tirando isso, eu acho que é interessante vocês ouvirem falar desse curso, porque ele é muito mal divulgado, por exemplo, no manual da FUVEST. Acho que tem um parágrafo no manual falando da existência, e talvez alguns de vocês recebam alguma cartinha falando: olha, existe esse curso, não diz nada. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre a minha experiência: eu entrei na física e fui para lá e depois voltei para a física. Então não é tão dispare a minha apresentação falar sobre o que fazer depois na física e falar sobre tudo isso. Então tá, a primeira coisa eu quero falar um pouco sobre o que é a proposta do curso. E o ponto-chave é interdisciplinariedade. A ideia do CM, ou CECM, para os mais antigos, é formar um pesquisador que consiga entender a ciência como um todo. Não a princípio ser especialista na ciência como um todo, mas escolhe uma área de especialização depois, mas continue com a visão do que é a ciência como um todo. Ou seja, um físico que entende de biologia, um biólogo que entende de matemática, um químico que sabe física. Porque se você for ter... Vocês ainda não tiveram essa oportunidade, mas conversar entre as ciências é difícil, porque as linguagens, os jargões são diferentes. E dos pontos básicos do CM é introduzir esse jargão comum, para os cientistas poderem se comunicarem depois. A outra coisa que é outro ponto dos pilares que o CM se baseia é a liberdade acadêmica. Para adiantar um pouco, o curso é dividido em 2 ciclos. Um que é o básico, que eu vou explicar mais para frente, e outro que é o avançado. No ciclo avançado, o aluno tem total liberdade acadêmica, ele estuda o que ele quer. Tudo bem, tem uns certos vínculos, porque ele tem que ter um projeto, as matérias que ele vai fazer tem que ter uma certa coerência, mas a priori ele pode estudar desde supercordas até exobiologia, passando por algoritmos matemáticos aplicados à música. E para tudo isso, o curso ele fornece esse currículo multidisciplinar que vai fundamentar nas bases do conhecimento, que são matemática, física, química, biologia e computação. Além disso, o curso vai permitir um contato com pesquisadores elevado, porque você obrigatoriamente, desde o seu 3º ano no curso, você tem um orientador que está engajado com pesquisa. E sem contar que você vai ter um tratamento individualizado. Você não é apenas um número perdido. Os próprios coordenadores do curso sabem quem você é pelo nome, não só os professores. E a chave, se vocês quiserem pensar no CM, a coisa certa é pensar cientistas com uma visão multidisciplinar da ciência. Esqueçam o nome, porque o nome não diz nada, é um nome que foi mal escolhido, e já tentaram mudar, mas dá muito trabalho mudar, e vai descaracterizar, e tem um monte de mimimi burocrático. Então, se querem pensar no CM, pensem nessa frase. Então tá, deixa eu voltar para o que eu falei um pouco pronto, que é a estrutura do curso. O curso ele tem um ciclo básico, que são o curso originalmente são de 4 a 3 anos e meio. Dá para fazer em 3 anos e meio, mas o normal, as pessoas normais fazem em 4. E esses 4 anos são divididos em 2 ciclos. Um de 2 anos, que é o ciclo básico, e outro mais para frente, de 2 anos, que é o ciclo avançado. Então tá, o ciclo básico, como eu falei, são os 4 primeiros semestres, e nele o aluno tem fundamentado as 5 matérias básicas que
vai fundamentar que ele consiga trabalhar no avançado que ele escolher. E essas são as 5 disciplinas centrais. Matemática, basicamente você vai ver em 4 semestres tudo que você vê em cálculo 1, 2, 3 e 4, álgebra linear 1 e 2, um pouco de análise real, um pouco de análise complexa. É um curso razoavelmente pesado, mas vale a pena, porque você acaba tendo um arcabouço matemático suficiente para você fazer quase qualquer coisa no futuro. Física, basicamente, é uma versão que eu diria um pouco parruda do que tem nas físicas N daqui da física. Então, física 1, basicamente, se você bem estuda mecânica. Física 2, um pouco de termodinâmica e um pouco de hidrostática. Ondas. É o que sobra do Moisés 1 e 2. Que eu não falei. Física 3 é eletromagnetismo e física 4 é mecânica quântica. E o que eu posso falar dos cursos de física, eles são razoavelmente pesados, principalmente o 3 e o 4. Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheço do CM não fizeram nem eletromag 1, nem eletromag, nem quântica da graduação sem seus básicos. Química varia muito. Quando eu fiz era uma ementa, mas basicamente você vai ter química geral, um pouco de química inorgânica, um pouco de química orgânica, a bioquímica também. E você sempre acaba tendo um pouco de cinética química. Varia um pouco os temas, mas basicamente é isso. Em biologia, você junta com o que você tem química em bioquímica, que é muito importante. Não, bioquímica é para química, é no curso de biologia, desculpa, eu confundi. Porque quando eu tive o curso, o professor falava que ele estava perdido na disciplina, porque o que um químico está dando no curso de biologia? Mas, desencana. E deixa eu voltar a falar um pouco de biologia. Biologia, então você tem bioquímica, o que mais que você aprende? Você aprende um pouco sobre sistemas básicos, funcionamento da célula, como o genoma se expressa. Eventualmente no curso você vai para o laboratório trabalhar com biologia molecular, fazer expressão de genes, fazer mapeamento de genes. Estou falando muito genes, tá comigo. E você também estuda um pouco de biologia evolutiva, mas evolutiva não evolução natural, mas embriologia evolutiva. E você acaba, para fechar sempre o curso, você acaba tendo um professor que escolhe algum sistema grande, em geral. No meu caso eu estudei o sistema imunológico, teve outras pessoas que estudaram, por exemplo, alguma coisa relacionada à neurologia, para fechar aí, biologia. E você tem computação, que no primeiro ano, basicamente, você aprende a programar. Em geral, eles ensinam C, mas alguns professores ensinam linguagens um pouco menos ortodoxas, como Perl e... Mas isso tudo desde que você tenha aprendido C. E no outro ano você tem um pouco de cálculo numérico. É mais ou menos isso que você vai ter no básico. Aí, se você passou pelo purgatório, que é o básico, você tem o direito de ir para o ciclo avançado. E no ciclo avançado você está no nirvana. Porque você vai escolher o que você quer fazer. Não vai ter ninguém falando, você tem que estudar aqui. Tá certo, você vai ter que escolher um orientador. E esse orientador pode ser um pouco chato. Falar, não, tudo bem, se você quer trabalhar com essa área, você tem que estudar essa matéria. Não tem como. Mas, no final das contas, você escolheu. Então, você vai ter de 3 a 4 semestres. O importante é você completar, acho que os 200 e poucos créditos. Então, se você conseguir fazer isso em 3 semestres, beleza. Em menos do que 3 é impossível. E você vai escolher um orientador, que pode ser de qualquer unidade da USP. Em geral, é da física, da matemática, da química ou da biologia. E você vai montar um plano de pesquisa. Se você vai para alguma área mais teórica, em geral, esse plano de pesquisa vai se resumir a um plano de estudos, que você vai seguir além das disciplinas que você vai ter que cursar. E nas áreas mais experimentais, você consegue já fazer alguma pesquisa. E, se eu não me engano, tem publicações de alunos ainda no básico, não? Que é o que eu estou falando. Você vai realmente já estar inserido no contexto da iniciação científica. Isso é mandatório. Então tá. Agora que eu falei mais ou menos de como o curso funciona, vocês querem saber como é que vocês entram.
Quem pode? A priori, qualquer aluno da USP pode ingressar, independente de... No caso, vocês são ingressantes, mas se você já estiver... Ano que vem, se vocês esse ano não quiseram, mas ano que vem resolverem mudar de ideia, vocês podem tentar. Não vale tanto a pena vocês entrarem no ano que vem do que esse ano. Porque, eu vou falar um pouco depois, o CN não aceita equivalência. Então, você vai acabar, se você estiver na física, você vai acabar fazendo cálculo 1 e 2, e você vai ter que refazer o que tem de cálculo 1 e 2 nas matemáticas N do CN. O exame de ingresso, ele é em geral em junho, julho. Ele consiste de 2 provas. Uma que é uma prova escrita, e se você passar na prova escrita, você vai para uma dinâmica de grupo, e se eles forem com a sua cara, basicamente você entra. Existe muita elucubração do que é o critério deles, mas ninguém sabe ao certo. O importante é, se é para você entrar no CN, você entra. Se não é para você entrar e você não entrou, tudo bem. Se você entrou por acaso, eles te tiram daí. E se você passar nessa coisa esquisita que é o exame de ingresso, você é transferido para uma das 25 vagas que são oferecidas anualmente. Em geral, essas 25 vagas não são preenchidas. Turma 18 entraram 27 ou 28. Isso é um ponto fora da reta. Eu sei, mas não, 18. Não precisa discutir isso. Em geral são 25. Quando você tem 25, né? Eles chamam o que eles querem. Não tem número de vagas. Mas não vai passar de 30. Porque a estrutura a série não comporta. Eu vou apresentar a série. Espero que ela não tenha mudado desde a última apresentação. Tá, primeiro, onde ele fica? Ele fica no falo 22 das colmeias. Você sabe onde ficam as colmeias? Sabe onde fica um cruspe? Sabe onde fica o bandejão central? Tá. Tem um bandejão central, tem um cruspe, são aqueles prédios. Em algum lugar, passando por baixo do cruspe, tem as colmeias. Não dá para precisar muito bem, porque não tem um ponto de referência muito fixo. Vocês estão descendo vocês vão entrar tipo, pelo MAC, desculpa. Vocês vão descendo por baixo do cruspe. Vocês vão vendo, eventualmente, à direita e à esquerda a indicação colmeias. Vocês vão para o falo 22, e é no falo 22 que fica o curso de Ciências Moleculares. Por favor? E o que tem no curso de Ciência Molecular? A série, são 2 salas de aula. Atualmente dizem que tem ar-condicionado, que é muito bom. Tem uma biblioteca, que é essa coisa. Tem uma sala de computadores. Eles voltaram a instalar o Windows nos computadores? A maioria tem Ubuntu, mas acho que você pode... Não, que tem Ubuntu eu sei. Mas é que eu lembro que teve uma época que eles tiraram, na verdade, eles tiraram para a administração da rede ser do próprio CM. Para não ter que depender de CCE. Mas eu não sei se são todos os computadores. Então, tá, o indicado, se vocês forem para lá, esqueçam o Windows, porque o Windows não presta. E usem Linux ou qualquer coisa. Ei, eu gosto de Windows. Então vai ser... Brincadeira. Então tá, o que mais que tem lá? Deixa eu ver, por favor. Ah, tá, bom. Tá, acho que eu... Então volta. Ah, tá. Acho que eu não falei de 2 coisas importantes que as primeiras turmas não tiveram. Banheiros. Tem banheiros lá. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Não, acho que não. Não, os banheiros são esses aqui. 8 e 9. 8. São 3 Windows. Não, são 2. Tem um cadeirante, só que ninguém usa. As meninas usam. O secretário usa, ela tem a chave. Então tá, agora acabou a parte formal da apresentação, embora isso não tenha sido formal. A primeira coisa boa do C, não tem lab DID. Tudo bem, vocês vão ter que fazer um pouco de lab de biologia, lab de química, mas são labs minimamente voltados para ciências. Você não vai estar lá reproduzindo só alguma coisa, para o professor que não está nem aí para te ensinar, ou que às vezes nem sabe derivar. Mas você vai ter que fazer um pouco de lab. Mas eu diria que são labs legais e você não tem que fazer em geral relatórios. Exceto do lab de biomol. Não tem greve.
Existem alguns pontos eventuais de algum professor que está relacionado com o CM que entra em greve, mas o grosso do curso não entra em greve. Então, no básico, vocês não vão ter que se preocupar com os grevistas, vocês podem mandá-los para onde vocês quiserem, eles não vão te atrapalhar. O que eu tinha falado, não tem equivalência de qualquer disciplina que vocês fizeram na sua vida com as disciplinas do básico. Não adianta você ir lá chorar, não, mas eu já fiz cálculo 1, 2, 3 e 4, vou ter que fazer matemática 1, 2, 3 e 4. Vai, não adianta chorar, não tem. E se por acaso você bombar em alguma disciplina, você é convidado a se retirar do curso e mandado de volta para a sua unidade de origem. Sim, no mesmo ano que você estava. Em geral, você consegue pegar. Isso aqui não é somente C. As disciplinas do CM têm equivalência com qualquer disciplina de qualquer unidade da USP. Qualquer disciplina. Qualquer disciplina. Porque assim, não dá para falar que matemática 1 equivale a cálculo 1. Em geral, matemática 1 você consegue tirar cálculo 1 na álgebra linear 1. Então, no avançado, o jubilamento é mais frouxo. Você vai ter que estudar mais. Isso é fato. Porque a mentalidade deles é mais ou menos assim. O ser humano consegue aceitar, consegue digerir uma certa quantidade de informação que é apresentada para ele por dia. Vamos supor, um número como 70%. Isso são palavras da própria Lucy. Então, já que a gente não consegue aumentar o número de informação que o ser humano consegue aproveitar, a gente não consegue aumentar a eficiência, a gente aumenta a quantidade de informação que a gente joga na frente dele. E você pode fazer disciplinas após o avançado. Eu acho que é isso só. Isso, joga na cara, joga. Tem que ter uma vontade, né? Então tá, mais sobre o CM, tem a página do curso, não clica, por favor. Tem a wiki do curso, e eventualmente vai ter um evento de divulgação, que é no prédio da FUVEST, que vai ser divulgado por meio de cartazes. A data não está certa ainda. Costuma ser 1ª sexta de junho, né? É alguma coisa assim, é um pouco antes do exame. É mais ou menos isso que eu queria falar. É possível eu ter optativas para fazer? Assim, no básico não dá. Não dá, não tem tempo. Porque você vai. Cada semestre tem média de 28 a 32 créditos. É praticamente inviável fazer disciplinas optativas no básico. Mais alguma pessoa? Tem disciplinas lá. No básico, sim. Depois, no avançado, você tem disciplina em qualquer unidade da USP, a priori. Tudo bem, você vai ter que... O avançado é assim, você monta um projeto com um professor que vai ser seu orientador e vocês vão escolher algumas disciplinas que você vai ter que cursar. Elas podem ser em qualquer unidade da USP, a priori. Mas essas disciplinas do básico, a gente diz que são lá, mas são professores de cada unidade que são escolhidos para dar aula lá. E dependendo do curso, às vezes o professor não quer ir até lá. Então você que tem, principalmente da química e da biologia, às vezes a gente tem que ir até a química ou até a biologia para ter aula lá. Mesmo que não seja aula de laboratório, aula na sala de aula. Então a gente tem que ir até lá para ter aula e depois voltar para os ciências moleculares para ter aula à tarde de matemática, por exemplo. Daí chegando mais perto da época do exame, as inscrições são feitas lá? Na própria sede do curso. Beleza. No evento da FUVEST começa as inscrições, você pode se inscrever lá mesmo, senão você volta na secretaria. E quanto ao caráter da prova escrita, qual que é a... O caráter da prova escrita é alguma coisa parecida com o que vocês fizeram na FUVEST. Só que são questões dissertativas. Em geral tem... A questão de inglês, que é sempre mais pesada do que tem na FUVEST, em geral eles pedem para você traduzir comentando algum texto científico. E tem sempre a perguntinha de por que você quer fazer CE. Nem sempre. Mas é pergunta de todas as matérias, história, geografia? Não. É só química, física, matemática, biologia. É isso. É computação não vai, não dá, né? Não entra na FUVEST computação. E em geral, eu não digo sempre, mas em geral as perguntas não são tanto de decoreba, são mais perguntas de lógica. Eu lembro uma pergunta que teve na minha prova: cite 3 organelas celulares e explique o que é a função delas na célula. Em geral, Importa mais você lembrar alguma coisa do que você realmente decorar quais são todas as organelas. Em geral, eles estão mais interessados em saber como você vai tratar o problema do que em si resolvê-lo. Você pode dar uma resolução errada, errar uma conta no meio do caminho, ou às vezes nem conseguir resolver, mas se você consegue
discriminar como você resolveria o problema já é um passo para frente. E é basicamente esse tipo de mentalidade que é abordada na entrevista depois, que é uma dinâmica de grupo, que eles vão expor alguns problemas que em geral não tem solução, para ver como vocês discutem. Alguém tem mais alguma pergunta? Então eu queria chamar o Léo, a Gabi, o Yu, para apresentá-lo. Vem para cá. Porque, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa sobre o curso que não tenha sido possível esclarecer, vocês podem perguntar para o Léo, para a Gabi ou para o Yu. Eu fico na sala 337 do FMA. Na 104, 103, não lembro agora. Lá no FMT. Lá do Alessandro Volta, bloco C. É 102. 102. Obrigado. É a minha antiga sala. Eu mudei. Olha ele querendo fugir de vocês, ó. Fico na 3, acho que é 09. Bom, sala de iniciação científica da FISMAT. Eu fico em casa. Esperto. Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida. Se vocês tiverem dúvida se devem fazer ou não, estamos à disposição.